Boa tarde, povo de Deus, como que vocês estão? Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, te guardando e que o próprio Cristo venha te visitar nessa tarde. Estamos na nossa oração da tarde. Tenho toda certeza que Deus tem algo reservado para tratar contigo nessa tarde. Estaremos orando e meditando nas palavras de Jesus. Eu tenho toda certeza que será algo muito abençoado. Assim como essa palavra edificou a minha vida, eu creio que também edificará a sua. Compartilhe. Não esqueça de mandar para um familiar, não esqueça de se inscrever aqui no canal também, para que esse vídeo venha a ser divulgado para outras vidas, para outras pessoas, que eu tenho toda certeza que quando a gente fala de Cristo, quando a gente fala de Jesus, quando a gente tem um momento de reflexão, isso nos edifica muito, porque a Bíblia diz que é para nós pensarmos nas coisas do alto, né? Hebreus 12 vai falar que nós temos uma corrida e temos que correr a corrida que nos é proposta com os olhos em Jesus. Porque se nós olharmos para as coisas terrenas, acontece como aconteceu com Pedro. Pedro estava andando sobre as águas e a Bíblia diz que ele temeu, ele teve medo e ele começou a afundar por conta da onda, por conta do vento, e ali a fé dele vacilou. E depois Jesus o toma pela mão, levanta ele novamente e diz: Homem de pequena fé. Entenda uma coisa: Deus te chama para crer, para ter fé nele, porque a fé move montanhas. Entenda uma coisa: muitas vezes Deus não faz algo na nossa vida, nós não recebemos aquilo que nós pedimos para Deus porque a gente pede mal, a gente pede sem fé, a gente fala por falar, simplesmente sai da nossa boca. E a fé não é isso, a fé é uma certeza absoluta que, independente do que você está vivendo, independente do que você está passando, Deus continua sendo Deus e Ele vai fazer. Amém? Que essa palavra possa ficar contigo nesse momento, venha trazer um pouco de refrigério para você. Amém? Eu estava meditando na palavra e Deus me deu um devocional, compartilhou algo comigo que me edificou muito e eu gostaria de compartilhar com você nessa tarde. Amém? Vamos lá. A Bíblia fala para nós algo muito importante lá em Mateus, capítulo 9, versículo 26 ou 29. Vai falar da cura de dois cegos. E toda vez que nós lemos a palavra, a gente não pode ler a Bíblia como uma história contada, né? A gente não pode ter a palavra do Senhor, a Bíblia, como um livro qualquer cheio de historinhas. Não, a Bíblia é uma história, sim, mas é a história que quando levamos para o nosso coração, quando escrevemos na tábua do nosso coração, as verdades que aqui estão escritas têm poder para nos transformar. Amém? E nós, nesse texto aqui do versículo 29, 27 ao 29 de Mateus capítulo 9, nós podemos retirar alguns tópicos para a nossa vida. Como eu falei, a Bíblia vai falar sobre dois cegos. E esses dois cegos, eles vão até Jesus e têm um comportamento maravilhoso. A atitude deles é muito linda. Eles chegam para Jesus e diz: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Olha que coisa linda. O primeiro tópico que eu gostaria de trazer aqui para você é sobre o reconhecimento. Esses dois cegos, eles escutaram falar de Jesus, que tinha um homem que estava fazendo milagres, estava curando, estava fazendo cegos enxergar. E é muito lindo porque eles sendo cegos, eles foram até lá, foram até Cristo. E adiantando um pouquinho a história, né, essa passagem, eles foram curados. Mas eu gostaria que nessa tarde a gente pudesse refletir em alguns tópicos. Primeiro, reconhecimento. Segundo, fé. E terceiro, quebrantamento. São três coisas que o crente, o cristão, aquele que se diz cristão, que toma sua cruz e segue Jesus, ele tem que ter na sua vida. Primeiro, os dois cegos reconheceram quem é Jesus. E é muito lindo porque eles falam, filho de Davi. E eles usam essa expressão
né? E essa expressão está falando a respeito de uma promessa antiga. Todos sabiam que Jesus, né, o Messias, não vou usar o nome de Jesus aqui, mas o Messias naquela época viria da linhagem de Davi. E é algo muito lindo porque eles estão reconhecendo a promessa, entende? Eles estão falando: olha, eu sei quem você é. Simplesmente quando eles chamam Jesus de filho de Davi. E depois eles falam: tem compaixão de nós. Isso é muito bonito porque, como eu falei para vocês, eles reconhecem. E a Bíblia vai dizer algo para nós em Marcos 9. Olha só que tremendo isso. Gostaria de compartilhar com você. Só um minuto, peguei a Bíblia errada. Olha que poderoso isso. Tudo é possível aquele que crê. No versículo de número 23. Eles acreditavam, esses dois cegos, que Jesus poderia fazer o milagre na vida deles. E por isso que eles foram até a fonte, eles foram até Cristo. E eu digo uma coisa para você, que nessa tarde, que nessa noite você possa reconhecer Jesus, entende? Porque esses dois cegos receberam o milagre, né? Receberam a cura que eles precisavam. Mas Jesus diz algo para eles muito importante: que seja como a fé de vocês. Isso é muito lindo porque o reconhecimento que Jesus é Jesus e que Ele é o único e suficiente Salvador vem de nós, seres humanos, entende? Lógico que o Espírito Santo toca em nós para dizer isso. Isso é muito bonito. A segunda coisa fala sobre a fé que esses dois cegos tinham. Porque a Bíblia vai dizer em Hebreus 11, versículo de número 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eles não viam, logicamente eram cegos, né? Eles não enxergavam, mas eles acreditavam. Isso é muito bonito. E quantas vezes na nossa vida a gente enxergando, a gente vendo, a gente ainda duvida que Deus pode fazer na nossa casa, na nossa vida. É algo tremendo, entende? Até falamos da boca para fora. Ah, Jesus vai operar o milagre, Jesus vai fazer, mas com o nosso coração a gente duvida. Jesus está chamando a gente para uma fé inabalável, entende? Que não é perseguição, não é dificuldade, não é tempo difícil, que vai fazer com que você venha perder a fé. Jesus te chama para uma vida em relação à fé excelente, entende? Uma certeza inabalável que Deus, não importa quando, irá fazer. E se ele não fazer, glória a Deus também. Essa é a fé que o cristão, o filho de Deus, o servo, o discípulo tem que ter em Cristo. Amém? Eu gostaria de ler algo para vocês, muito importante, que é exatamente o que esses dois homens tiveram, né? Eles tomaram essa atitude, eles tiveram a ação de se quebrantar ali diante de Jesus. Por quê? Eles foram até Cristo, e isso fala muito sobre quebrantamento. Eles apresentaram para Jesus a realidade deles, né? E Jesus ali diz, como eu falei para vocês, que seja como a fé de vocês. E eu gostaria de ler nesse momento o Salmo de número 51, o versículo de número 17, e vai dizer a palavra do Senhor assim. Olha que tremendo. Os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O Senhor não despreza um coração que se humilha, um coração quebrantado na presença dele. O Senhor espera de nós o reconhecimento, o quebrantamento
E eu vou dizer mais uma vez o reconhecimento, porque nós temos que se reconhecer, né? Se reconhecer como pecador, como falho, como uma pessoa errada diante de Jesus, porque é somente com essa humildade, com essa sinceridade, Jesus faz a obra na nossa vida. A Bíblia vai falar sobre o publicano e sobre o fariseu, uma parábola que Cristo diz. O fariseu, ele vai orar, ele fala muitas palavras bonitas. Ó poderoso Deus, grande e altíssimo. Pessoas que não estão preocupadas em entregar o coração, mas em dizer que são espirituais. E a Bíblia vai falar depois do publicano. O publicano se apresenta diante da presença do Senhor com humildade. Senhor, eu sou pecador. Ele bate no peito e diz quem ele é na presença de Cristo. É isso que nós precisamos, dessa humildade, desse coração disposto e em reconhecer que Jesus pode fazer a obra na nossa vida. A Bíblia diz que a pessoa que tem um espírito altivo, ela cai depois. Ela vai à ruína depois. O versículo é exatamente assim. A soberba, o espírito arrogante, eu não vou lembrar como que está nesse momento na palavra, mas a Bíblia diz que, lembrei, um espírito altivo precede a queda. A pessoa, ela se enche de si, a pessoa, ela se ensoberbece, a pessoa, ela fica soberba, e após isso, ela cai. Por quê? Foi retirada a glória que era de Deus. Nós dependemos do céu, nós dependemos do Senhor na nossa vida. E que nessa tarde você venha reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Nesse momento onde você está, eu creio que o Espírito Santo está falando ao seu coração, tocando em você, te enchendo, entende? E Deus está falando, ei minha filha, ei meu filho, você precisa de mim. Eu não sei se você pode fazer isso, eu não sei se você está na sua casa, eu não sei onde que você está, mas que você venha fechar seu olho e venha falar com Jesus nesse momento. Amém? Eu vou estar orando pela sua vida. Aqui eu tenho toda certeza que Deus, ele vai falar com você, ele vai te tocar. Eu não sei se vai ser um arrepio, eu não sei se você vai sentir paz, eu não sei se você vai chorar, mas de uma coisa eu sei, Deus vai falar contigo nesse momento. Vamos orar e apresentar as nossas causas diante do Senhor nesse momento, porque Ele é fiel, Ele é bom. Amém? E a Bíblia diz que um pai não entrega um presente ruim a seu filho. Entende? Que pai que o filho pedindo pão te dá uma pedra? Entende? E a Bíblia diz que o nosso Pai Celestial sabe das nossas necessidades. E eu declaro sobre a sua vida que Ele suprirá cada uma das coisas que você necessita. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Senhor meu Pai, nesse momento eu declaro a Ti, Senhor meu Deus e meu Pai, eu clamo a Ti, Senhor, nessa tarde, que o Senhor possa visitar, Pai, cada coração, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, visitar cada vida nessa tarde. Eu declaro, Senhor, que Tu és Pai, que Tu és Senhor, que Tu, Senhor, está cuidando, Senhor, meu Deus e meu Pai, dessa vida. Eu oro, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que o Senhor venha encher o coração dessa pessoa da Tua presença. Para que o Senhor venha tocar nela, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus, Pai. Dá sabedoria, dá ânimo, Senhor, dá força. Capacita ela, Pai, em toda boa obra. Senhor, eu declaro sobre a vida dela, Pai, a paz que excede todo entendimento. Eu declaro, Senhor meu Deus, meu Pai, a sabedoria, Senhor, do Teu Espírito. Eu declaro, Senhor meu Deus, meu Pai, toda sorte de bênção sobre a vida dessa pessoa, Pai. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor está nos chamando, Senhor. O Senhor está chamando essa casa, está chamando essa vida, está chamando essa pessoa para um novo tempo. Um tempo, Senhor meu Deus, meu Pai, de quebrantamento, de reconhecimento e de fé em Ti, Pai. Porque a Bíblia diz que o Senhor busca adoradores em espírito e em verdade. E adorar, Pai, não está relacionado a louvar. Está relacionado, Senhor meu Deus e meu Pai, a reconhecer que nós necessitamos, Senhor meu Deus e meu Pai, de Ti. Pai, que nós, todo momento da nossa vida, possamos adorar. Seja no trabalho, seja na casa, seja, Senhor meu Deus e meu Pai, na faculdade, aonde nós estarmos, Senhor. Aonde a gente
está, Pai, que a gente possa levantar um altar de adoração e louvor para Ti. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa cuidar da nossa casa, que o Senhor possa cuidar dos nossos. Em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa, que essa família, que esse filho e essa filha que está escutando essa oração nesse momento, possa ficar, Senhor, com a Tua paz. Possa ficar, Senhor, com a certeza que o Senhor está cuidando dela. Em nome de Jesus. E não há, Pai, um fio de cabelo, Senhor, que caia da cabeça dela que o Senhor não saiba. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor sabe do nosso passado, sabe do nosso presente, sabe do nosso futuro. E, Senhor, eu declaro, Pai, sobre a nossa vida, a bênção, Senhor, meu Deus, meu Pai, que enriquece, Pai, que traz paz, que traz, Senhor, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo, Pai, que o céu tem para nós, que o Senhor tem para nós. E eu não estou falando, Senhor, meu Deus e meu Pai, de carro, eu não estou falando de casa, eu não estou falando de bênçãos, Senhor, materiais. Eu estou falando, Pai, do Teu Santo Espírito, Senhor. Eu estou falando, Pai, das coisas, Senhor, espirituais. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, receber, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Porque eu declaro, Pai, que o inimigo da nossa alma, Pai, não irá roubar nenhuma de nossas bênçãos, Pai. Não irá retirar, Pai, a saúde. Não irá, Senhor, meu Deus e meu Pai, tocar em pessoas da nossa casa, Pai. Eu declaro que o Senhor está nos cercando, Pai. Nos cercando para nos levar, Senhor, meu Deus e meu Pai, para o céu. A Bíblia diz que o Senhor nos cerca por detrás e pela frente. Eu declaro, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor é o nosso esconderijo. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso escudo e socorro bem presente na hora da angústia. Pai, eu te agradeço por tudo. Eu te louvo, eu te bendigo e te agradeço, em nome de Jesus. Fique com a paz do Senhor Jesus nessa tarde. Amém? Deus te abençoe.